E aí, galera da Empreender Justcast, tudo bem? Hoje estamos tendo o prazer e o privilégio de receber aqui em nossa cidade, São Benedito do Ceará, grandes feras do direito previdenciário. Para mim, minhas referências no direito previdenciário, é uma das maiores brilhantes do direito previdenciário. Mestre Teodoro Agostinho, doutora Patrícia Bonetti, daqui a pouco o Tiago também está chegando, então eu quero já de cara externar aqui minha alegria, meu agradecimento pela confiança deles em virem até a nossa cidade. Mais tarde a gente vai estar gravando, aliás, vamos estar realizando um evento, mas agora já aproveitando aqui a vida deles, gravar esse podcast, bater um papo com vocês sobre um tema que nos conecta, que é o amor ao direito previdenciário, ver como é que vai ser as perspectivas da advocacia previdenciária em 2022. Enfim, queria dar meu bom dia, meu agradecimento e minha total gratidão a vocês. Bom dia e falem aí, né? Vamos começar. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Pra gente é sempre muito bem-vindo esses convites de poder estar com as pessoas que estão conosco de forma virtual. E aí a gente tem a possibilidade de nos reunir, de conhecer, de dividir experiências. Então, falo por mim, acredito que estendo isso ao Teodoro, quando eu digo que pra gente, sim, é uma honra estar aqui para participar desse evento, para participar desse podcast, para conversar com todo mundo aí que está nos ouvindo da sua casa, do trabalho, andando aí agora, para falar exatamente isso que você disse, dividir um pouquinho sobre o nosso amor de direito previdenciário. Bom, para quem não me conhece, prazer, eu sou a professora Patrícia Bonetti, sou advogada e consultora jurídica em direito previdenciário, mestre pela PUC também em direito previdenciário, atuante árduo aí há uma caminhada de um pouco mais de 10 anos nessa luta. E a gente ama tudo que a gente faz, é por isso que a gente está aqui mais um dia hoje. Obrigada, muito obrigada mesmo pelo convite, é um prazer estar dividindo a mesa com vocês. Professor Teodoro, que também para mim é uma inspiração, um amigo hoje, graças a Deus, de longa data que o direito previdenciário me deu. Então é isso. A palavra é sua, Teo. Bom, obrigado, João, aí pelo convite, parabéns pelo evento, parabéns pelo podcast, pelo empreendedorismo de um modo geral, né? Você vem realizando várias coisas, aí saindo um pouco fora da caixinha, digamos assim, aqui na sua micro, mas também macro região, né? Porque hoje você atinge aí quase que o cenário nacional já vista esses programas, esses eventos que você vem fazendo. E para mim é uma alegria, eu não conhecia São Benedito, uma cidade bacana, nem parece, né? Até comentei, nem parece que é o Ceará, porque é um clima mais ameno, né? Mais fresquinho, então é muito legal, estou bastante ansioso aí pro evento também, porque eu acho legal fazer um evento que saia um pouco dessa questão mais, não fechada, mas digamos mais tradicional do direito, né? Então um evento voltado aí para o empreendedorismo jurídico sempre é muito interessante, tal como aqui esse podcast, né? Que leva o nome de Empreendcast, então é legal, é importante, é necessário e eu acho que é isso que vai ditar a caminhada, tanto agora do presente, como do futuro, daqueles que querem se aventurar na área do direito, em especial no direito previdenciário. Eu sempre digo que o escritório, ele mais do que nunca é uma empresa. E toda empresa precisa de um garoto ou de uma garota propaganda. E no seu escritório, você, né, você que está nos assistindo, nos acompanhando, é o seu garoto propaganda, é a sua garota propaganda. E além disso, como todos, né, muito hoje está em voga se comentar, você também é o gerenciador, o gerente do teu negócio. Então você precisa fazer com que aquilo dê certo. Se não der certo, eventualmente ou infelizmente, o negócio vai falir. Então tem que ser visto hoje dessa forma profissional. E aí, mais uma vez, quero parabenizar você por toda a trajetória. Obrigado, mas é isso mesmo. O trabalho da gente, a ideia da gente quando a gente criou o podcast foi justamente isso. Foi despertar a consciência de todos os operadores, profissionais do direito, para esse lado empresarial. Porque quando você não cuida desse outro lado, fora do mundo do direito, você não quer dizer que ele deixe de existir, que apenas você está negligenciando, né? O Winston Churchill tem uma frase que ele diz que quando você falha em planejar, você está planejando a sua falha. Então, realmente, é nesse caminhar, é nessa trilha, nessa jornada de poder você cuidar bem do direito previdenciário. Mas hoje somente não é suficiente para você conseguir chegar mais longe. E aí, Patrícia, já puxando esse gancho, você tão bem fala do marketing, da gestão, de como ser o CEO da própria vida, né? Então, como é que você pode falar para essas mulheres que estão nos escutando aqui, os homens também, que a gestão ela é necessária para todo mundo, porque
quando você cresce, e às vezes cresce até de forma exponencial, tanto pode ser uma bênção como uma armadilha, né? Porque se você não souber cuidar bem, você pode acabar se perdendo. E a gestão é fator preponderante para isso. É a parte-chave de tudo isso daí que você falou, né? Mas você sabe que essa última frase que você disse, no meu ponto de vista, no meu negócio de advocacia e nos meus outros negócios, que a gente vai bater um papo aqui e falar um pouquinho sobre isso, faz muito sentido para mim. Hoje, as pessoas, elas veem as outras pessoas, principalmente por conta da facilidade do acesso às redes sociais. Então, por exemplo, alguém te vê e ela projeta em você algo como expectativa, como um objetivo. Então, ela te olha e ela tem um objetivo de alcançar aquilo que você é ou aquilo que você tem. Que aqui, inclusive, já começa uma diferença, né, João? Quando a gente olha para uma pessoa e a gente cria uma expectativa sobre aquilo que a pessoa é, eu acho que é o ponto mais certo da gente mirar. Porque daí você vai identificar como é que aquela pessoa se tornou quem ela é e você vai procurar trilhar um caminho igual, parecido, para alcançar o mesmo objetivo que aquela pessoa alcançou. Agora, se você só observa, por exemplo, conquistas materiais, que é o mal do século aí, as pessoas pensam que empreendedorismo ou sucesso profissional necessariamente está atrelado com bens materiais, isso é, sem dúvidas, uma das maiores armadilhas do empreendedorismo, né? Tanto pelo gatilho de quem emite essa informação, porque a pessoa, ela tá te vendendo algo de acordo com aquilo que ela tem. Então, a pessoa tem um iPhone, tem uma bolsa, tem um determinado carro e ela te vende aquilo. Só que aquilo, existem várias vertentes, só pra gente não prolongar, mas aquilo pode ser uma realidade, mas não necessariamente satisfazer ou trazer para aquela própria pessoa o que é o sucesso profissional para ela, não necessariamente. Aquela pessoa pode ter tudo aquilo, mas ela é infeliz. Por quê? Porque ela se subroga ao trabalho, ela não tem tempo de fazer nada, ela não consegue desenvolver uma vida e nem para ela aquilo significa sucesso profissional, mas ela vende como se fosse. E muito menos para quem recebe do outro lado. Porque quando isso acontece, geralmente, a chance da pessoa que está do outro lado se frustrar é muito maior, porque não consegue entender. E a gente estava até falando sobre isso e comentamos ontem, inclusive na mesa, que as pessoas atrelam muito essas questões ao sucesso profissional, mas elas só estão vendo o agora, né? E é por isso que eu acho tão frágil você mirar no que as pessoas têm visando querer ter igual. Eu acho que você tem que visar no que a pessoa é, em quem ela se tornou e como ela chegou lá. Porque assim eu acho que o seu caminho para chegar lá também, para alcançar isso, encurta. Porque você vai entender ao certo como fazer para ter o mesmo sucesso profissional. Mas o sucesso profissional, meu ponto de vista, ele não é um sucesso único profissional. E eu lembro que, e aí eu já vou até falar... Vai muito além de que dinheiro, né? Opa, vai muito além do que dinheiro e sobre as suas próprias expectativas, né? Eu lembro que quando eu conheci o Theo, eu perguntei pra ele exatamente isso. Não sei se ele vai se lembrar agora, ele vai contar pra vocês. Por que ele não advogava? Por que ele não advogava mais diariamente? Não tinha um escritório lá com o nome dele. Por que não? Se ele já era uma referência em direito previdenciário. E eu lembro que nesse dia ele me disse que o propósito dele foi traçado de uma forma diferente. Ele primeiro se consolidou, ele criou o nome dele, ele foi para a vida acadêmica, ele se tornou uma referência em direito previdenciário. Por exemplo, agora ele montou um escritório com um porte totalmente diferente da maioria das pessoas que atuam com direito previdenciário, e essa é a trajetória dele. A minha trajetória é o contrário. A minha trajetória foi iniciar pela advocacia, descobrir o meu amor pela docência, ir lá me especializar, me tornar mestre, voltar e fazer todo o trabalho que a gente faz hoje. Então, o que eu penso sobre isso, não só para as mulheres, mas para os homens. Primeira coisa bem clichê, que todos os dias vocês devem escutar aí no Instagram, né? Mas não compare a tua grama com a grama do vizinho. Primeiro porque você não sabe se a grama do vizinho realmente é aquela, ou é uma grama emprestada, ou é uma grama que não é dele, e que ele está só utilizando de uma máscara bonita para te convencer a algo.
Segundo, que você não sabe qual foi o preço que aquela pessoa pagou para estar onde ela está agora. A gente olha para o hoje, mas a gente esquece de ver. A gente está vendo só aquilo que a pessoa está colhendo, né, João? Por exemplo, hoje a gente entrou no seu escritório, um escritório super arrumado, super bonito, aconchegante. Esse evento que você está criando é um evento grandioso, totalmente fora da caixa. Não só pensando na quantidade de pessoas que tem aqui, mas fora da caixa de qualquer outra pessoa. O Theo tem vários alunos, eu tenho aqui alguns alunos também, e não são todas as pessoas que estão predispostas a literalmente dar a cara a bater. Pagar o preço, né? Opa! E pagar o preço de fazer algo tão grandioso quanto você está fazendo. Então você já é merecedor de todos os elogios e de todas as coisas boas que tem para acontecer, independentemente do resultado, só pela coragem de fazer o que você está fazendo. Mas as pessoas não sabem, João. Eu, Patrícia, talvez o Teodoro. Quanto tempo faz que você precisou... Quanto você precisou plantar para colher o que você tem hoje aqui? Para colher o teu escritório, para colher os teus resultados, para colher o teu podcast, a iniciativa de dar a cara a bater e fazer tudo isso daqui. Então, isso tudo faz parte do que a gente chama de empreendedorismo, né? E, no nosso caso, quase todas as vezes, empreendedorismo jurídico. Porque, além de se atentar a várias questões que precisam para o empreendedor, a gente sempre traz isso para o famoso direito previdenciário, principalmente no nosso caso, né? É o foco ainda pra gente. Então, a gente sempre traz isso para o direito previdenciário. Então, eu costumo dizer que eu sou a CEO da vida corrida. Mas em torno da minha vida corrida, de segunda a segunda, gira direito previdenciário. Então, em aulas, nos cursos, no escritório. Então, é necessário. É muito necessário e não tem idade. Eu acho que todos nós que estamos sentados aqui, cada um de nós tem uma faixa etária diferente, tem perspectiva diferente, viemos de lugares diferentes, estamos em posições diferentes e ainda assim todos nós estamos fazendo o nosso melhor. E eu acho que é isso que importa. Não importa o quanto melhor você é, ou o quanto o Theo é melhor que eu, ou o quanto eu sou melhor que você. Não é isso que importa. É o quanto você está dando o seu melhor todos os dias. É o quanto você se reinventa e o quanto você quer fazer diferença na vida das pessoas também. Porque uma coisa gira em prol da outra e a gente acaba que faz com que isso forme um conjunto que, no meu ponto de vista, é o tal sucesso profissional. O sucesso profissional, para mim, ele não está atrelado só à questão financeira. Porque eu posso andar de Porsche, mas essa Porsche ela pode não ser fruto do meu trabalho. E só quem vai saber sou eu. Porque as redes sociais mostram aquilo que as pessoas querem mostrar. Aquilo que eu quero que o meu receptor veja. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as armadilhas, mas não parar nunca, né? Plantar sempre, que com certeza e sem dúvidas a colheita ela é certa. A gente só não pode achar que vai acontecer do dia para a noite. A gente não pode desistir no primeiro obstáculo, porque existirão muitos e nunca deixará de existir. Só vai mudando a proporção e as dificuldades, que cada vez mais fica mais difícil. Sinto informar para vocês que estão aí do outro lado. Mas tudo vale a pena. E melhor que isso, quando a gente colhe, a gente sabe que foi a gente que plantou. E nada, João, nunca que ninguém fale, vai ser capaz de tirar o mérito de tudo aquilo que você conquistou sozinho, que você conquistou com o seu trabalho. Então, para mim, o tal sucesso profissional é exatamente isso. É a realização sua, pessoal e profissional, sobre tudo aquilo que você colhe hoje, mas que foi você que plantou ontem. Para mim é isso. E assim, é muito importante o que você falou, de a gente trabalhar muito nesse sentido de despertar a consciência que o sucesso ele pode ser de várias maneiras. Tem várias métricas. Hoje, existe muito essa métrica de número de seguidores, de visualizações, que muitas das vezes isso não se concretiza na vida real. A gente sempre estava conversando ontem sobre a questão da coerência, da constância, né, de você manter quem você é nas redes sociais, como na vida no pessoal, offline, né? No offline. E tem várias maneiras de você observar o sucesso. Eu escuto de um dos meus mentores que a pessoa duas maneiras de ela ter sucesso. Quando ela dá resultados ou quando ela ajuda outras pessoas a darem resultados. E nessa perspectiva, o mestre Teodoro ele é uma referência para nós. Quantas e quantas pessoas ele não formou, trazendo para o direito previdenciário, despertando a consciência de você prestar um serviço de excelência, de você precisar se especializar no direito previdenciário para poder prestar um serviço de qualidade para aquelas pessoas. Então, assim, com certeza você, Patrícia, Tiago, vem nessa pegada de que elevaram o direito previdenciário nacionalmente.
antigamente tinha a cultura de que qualquer pessoa faz o direito previdenciário. Verdade. E hoje não. Hoje a advocacia previdenciária Ela é especializada, realmente. né? E ela é reconhecida por isso, É pelo verdade. zelo que os profissionais têm. E vocês têm um papel fundamental por causa da docência, por causa de vivenciar. Então, nessa pegada, eu queria lhe perguntar qual a sensação de você ver, assim, quantos alunos formados que hoje trilharam jornadas, assim, exitosas e você saber que você tem essa colaboração, você tem sua participação na jornada. Bom, é legal, né? Claro que é muito, é satisfatório demais, é reconfortante, digamos. Eu digo isso, você é testemunha, a Patrícia também, o Thiago Albuquerque, e muitos outros, né, que passaram pela minha vida e mais do que alunos, se tornam amigos, se tornam parte de projetos que a gente vai realizando. E eu acho que esse é o ponto, porque na minha cabeça, e aí a minha cabeça, tá? O que eu percebo dentro dessa questão de trabalho, sucesso, espaço, mercado, porque acaba que tudo gira ali e tudo fica dentro do mesmo pacote. Para mim, sucesso, na verdade, é você ser feliz. Acho que sucesso está atrelado à felicidade, não a bem material. Porque bem material é relativo. Bem material é relativo. Eu posso ter o mundo e não ser feliz. E poderia dar N exemplos, e acho que a pandemia não foi nem um tapa, um soco na cara, demonstrando isso, que você pode ter a conta bancária mais recheada e eventualmente ficou lá a conta. Então, sucesso para mim é você ser feliz dentro daquilo que você se propõe a fazer e, é claro, obter resultados dentro daquilo, seja ajudando, seja recebendo, porque a gente também não é hipócrita, a gente precisa do dinheiro para sobreviver, para pagar as contas, para ter as experiências que julgamos ser importantes para nós. Mas indo para aquele ponto que você colocou sobre o olhar, né? O que você sente? Eu me sinto realizado, João, de verdade. Se por qualquer motivo né, Deus resolvesse me levar desse mundo daqui a pouco, eu poderia afirmar, e então aqui está registrado, que eu iria muito feliz. Porque eu faço e fiz as minhas escolhas, eu faço o que amo, eu sou remunerado para fazer o que eu amo, então para mim não é trabalho, para mim é a realização mesmo. Sendo objetivo, é fácil sair de São Paulo para vir para cá, para participar de um evento, talvez muitos não viessem, sendo honesto, transparente aqui. Verdade. É cansativo? Claro que é. Claro que é longe, mas vale a pena? Vale. Por que vale? Porque nós vamos conhecer, além de você, que eu vim a conhecer pessoalmente, vou conhecer outras pessoas, vou divulgar meu trabalho, as outras pessoas vão sentir a nossa energia e, eventualmente, nós vamos criar conexões. E aí, quando eu digo sempre que o sucesso de vocês, quando eu digo vocês, é você, Patrícia, Thiago Albuquerque e outros, né, que a gente tem relacionamento, é o meu sucesso, mas não é o meu individual. É o sucesso do previdenciário, mas é o sucesso também do grupo. Porque eu acho que isso é um detalhe interessante. É claro que todo mundo quer se destacar, todo mundo quer ter o teu trabalho, quer ter um pedaço do mercado, mas o sol, e não é clichê, o sol nasce para todos. Como você vai aproveitar a oportunidade ou aquele brilho, aí é de cada um. E aí cai no que a Patrícia estava falando. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua caminhada, cada um tem os teus percalços, cada um tem as suas derrotas. A vida não é feita só de vitória. Aliás, a vida é muito mais feita de derrotas do que de vitória. Com certeza. É verdade. Com O certeza. importante é você saber o que você faz com as derrotas, né? Como que você encara. Quais as lições? Quais as lições que você tira. Então, ontem ainda você acho que me fez alguma pergunta, eu disse, olha, eu fico feliz, porque para mim, né, Teodoro, eu sei que hoje, eu sei qual é a minha posição, eventualmente dentro desse universo, né, da área previdenciária, mas teve muitas coisas que eu fui fazendo lá de trás que alguns, né, naquele momento taxavam de forma pejorativa mesmo. Marqueteiro, blogueiro, vendedor, tal coisa. Mas isso foi algo que nunca me abalou, porque eu dava risada, eu olho pra frente. Hoje todo mundo faz isso. E
E a velha máxima, quem não é visto, não é lembrado. Em qualquer situação da vida. Você, volto, né, ao nosso papo inicial aqui, nós somos a nossa marca. Você tem que criar a sua marca. Você criou, né? O seu escritório, a Patrícia tem o escritório dela, criou. Agora, como cada um faz essa trajetória, aí cabe a cada um. A comparação eu acho que é importante. Você se comparar, você olhar, mas é um comparativo do ponto de vista de se inspirar. Né? Não adianta eu utilizar uma fórmula que você utilizou, porque eu não sei se para mim vai dar certo. São públicos, são perfis diferentes. Não adianta eu pegar algo que a Patrícia faz na gestão dela e achar que no meu vai dar certo também, certinho. Posso, claro, pegar alguns pontos e falar, putz, legal, vou tentar imprimir isso aqui. Pode ser que dê certo, mas os pode pilares, ser que não. né? A base, ok. Mas... Exato, entendeu? Então, mas eu acho muito legal. É o que eu falei para você, eu fico muito feliz mesmo das pessoas que eventualmente lá atrás, né, por algum segundo tiveram algum contato com o direito previdenciário através de mim e hoje continuam na área, para mim é muito, muito, muito gratificante. E essas pessoas, o mais legal é que sabem que sempre tem uma porta aberta em conversar. Eu não gosto, volto a repetir, eu sei qual é a minha posição na área, mas eu não gosto de manter distanciamento em decorrência disso. Eu tenho uma máxima comigo. Que não é comum, né? Eu tenho uma máxima comigo, e é verdadeira mesmo. Eu acho que, assim como eu posso ensinar, todos vocês sempre podem também me ensinar e eu sempre tenho algo a aprender. Então, para mim aqui, esse evento, pode ter certeza que em muitos detalhes eu também tô aprendendo. Eu acho que é isso, nós somos eternos aprendizes. É isso. É verdade. E você tocou num ponto que é muito importante, da pandemia, que acaba que trouxe muitos pontos negativos, mas também trouxe muitos pontos positivos, sobretudo a questão da evolução tecnológica, o aceleramento desse processo. E, como eu vinha dizendo, eu comecei a assistir cursos, a gente tinha que se deslocar para Sobral, Fortaleza, se a gente quisesse ter alguma qualificação. Hoje a gente, na palma da mão no celular, você consegue adquirir um curso, você consegue participar de um projeto. Hoje, as barreiras territoriais já não são o problema para você se qualificar, não é mais uma desculpa, né? Então, eu dizia e digo agora também de público aqui, para mim era muito longe conhecer o Teodoro. A gente idealizava, todo mundo que trabalha no direito previdenciário sempre idealiza conhecer, poder ter um contato, poder aprender realmente assim, mais próximo. Você, pelo belo trabalho que faz também, Patrícia. E a gente ficava se imaginando. E acaba que, por um fato trágico da pandemia, acaba que nos afastou, mas uniu de forma mais digital, de forma mais acelerada, esse processo. E assim, Patrícia, quais essas do direito previdenciário em si, o que foi que ele foi revolucionado, né? O que a gente conseguiu avançar em termos de se reinventar, né? Nessa retomada do que a pandemia nos trouxe. Olha, a gente começou esse assunto ontem e eu volto a dizer, no meu ponto de vista, o direito ele avançou aí pelo menos uns 10 anos durante essa pandemia. Além de todas as questões pessoais, a questão profissional voltada para o direito previdenciário, ela teve um estopim. Eu não consigo nem mensurar em quantos anos, na verdade, ao certo, a gente teve de evolução, mas vamos colocar aqui um ranking de coisas boas que aconteceram. Perícia no INSS, sem a necessidade da presença do segurado lá. Isso sempre foi algo, pessoal, que, sem dúvidas, se isso não tivesse acontecido, eu tenho certeza absoluta que, por mais que tivesse passado mais 50 anos, 100 anos, a gente nunca, dentro de um debate sério sobre o direito previdenciário, seria cogitada a possibilidade da realização de uma perícia sem o corpo do segurado no ato pericial. Nunca. Eu falo de análise biopsicossocial de incapacidade laborativa. Foi o meu tema, inclusive, na dissertação do mestrado. E quando eu comecei a desenvolver esse tema, primeiro que a gente não tem nada nacional que fale seriamente sobre isso. Eu fui fazer um estudo disso no campo internacional. E, em momento nenhum, também no campo internacional, eles falam sobre uma análise da incapacidade sem envolver a parte da biomedicina. Então, quando você tem a possibilidade de, através de um documento médico, por meio de um sistema,
colocar algumas informações que possibilita o acesso à segurança jurídica daquele segurado e da família dele, sem que ele precise colocar a vida dele em risco, eu achei isso sensacional. Então, sem dúvidas para mim, eu achei que o primeiro modelo não foi o modelo mais inteligente, que foi aquele modelo da antecipação no valor de um salário mínimo. Aquilo para mim foi uma burrice, mas passou. Deu tudo certo, graças a Deus, e a gente teve uma nova possibilidade de fazer esse pedido. Agora, em 2021, que já está quase acabando, né? Muito melhorada, que foi a possibilidade da concessão efetiva desse benefício nos moldes da RMI correta. Então, analisando a base de cálculo, que também era a única diferença, né? O valor anterior, ele era de salário mínimo, e agora ele é o valor correto do valor do benefício desse segurado. Então, esse, para mim, sem dúvidas, foi um dos melhores avanços. Outra coisa que a gente teve de avanço muito grande, não sei se vocês sabem, mas o sistema de INSS digital e Meu INSS, ele não é... O Meu INSS, na verdade, ele até é bem parecido em todos os estados. Então, ali, todos os serviços que você tem a possibilidade de solicitar aqui no Ceará, você solicita no Piauí, no Maranhão e lá em São Paulo. Por quê? É o portal do segurado, é o portal do Meu INSS, é o do segurado. Agora, o nosso portal do advogado, do INSS digital, o nosso de São Paulo, que é o local onde mais tem advogados a nível Brasil, era um dos piores que tinha. A gente não tinha acesso às informações dentro do portal. A gente não tinha nem metade dos serviços que vocês já tinham disponíveis aqui desde o início da implantação desse sistema lá. Então, quando veio a pandemia, fez... e possibilitou para a gente pedir tudo. Então, a partir da pandemia, a gente pôde fazer todas as solicitações, inclusive, agora não tem mais, pessoal, então nem adianta ficar muito animadinho, mas inclusive o auxílio acidente, que a gente nunca antes teve a possibilidade de solicitar na via administrativa, tanto que existem inúmeros temas de quando é a data do início desse benefício, porque não tem a possibilidade de fazer o prévio requerimento administrativo dele, veio também para o sistema online. Saiu o auxílio acidente, mas os outros serviços permaneceram. E isso na via administrativa. Então, assim, a gente teve um avanço enorme. Agora, vamos partir lá para a via judicial. O que na via judicial, no meu ponto de vista, a gente teve de avanços que foram, assim, imensuráveis. E eu, sinceramente, não sei por qual motivo já tiraram isso. Fazem 3 semanas que isso saiu da possibilidade de existir. Diferente de outros estados, e aí talvez, não sei quem vai estar escutando a gente aí, então, talvez o que eu vou falar para você que não faça muito sentido, porque a gente tem a atuação dividida por regiões. Diferente de outros estados, a João pode até me complementar aqui e me dizer como é que funciona. Durante a pandemia, como vocês fizeram para receber requisição de pagamento e precatório? Como aconteceu? Vocês iam no banco? Vocês tinham um caixa próprio? Como é que foi isso? A OAB, ela criou um canal dentro do site que, em um acordo com o Banco do Brasil, na Caixa foi mais problemático. E aí o advogado juntava a documentação, o RPV, a documentação do cliente, procuração, para que eles validassem e o dinheiro já caía na conta informada, né? Ou do cliente ou do advogado. Isso no sistema bancário? Isso. Através do site da OAB. Pois é. Imagina, gente, isso é o melhor dos mundos, né? Isso não aconteceu lá, de forma alguma. Eu soube que no Piauí eles tinham um caixa específico só para os advogados fazerem o saque sem a necessidade da presença do cliente com uma outra forma de documentação que não a procuração autenticada por conta do momento pandêmico. Perfeito. São Paulo. São Paulo a gente estava enlouquecendo. Por quê? Porque não tinha implantação de uma forma que eu ia receber. Então, o que a gente estava tendo que fazer? Ir com os clientes até o banco. Aí, os horários bancários, eles eram diferentes. A gente não podia entrar com o cliente porque era uma pessoa por vez. Como é que eu coloco uma senhorinha para receber 200 mil reais? Ela nunca viu dinheiro na vida dela, ela não sabe o que ela está assinando, ela não tem noção. Até a nossa segurança nisso ficava horrível, porque você não sabe o que é que a pessoa que vai estar atendendo ela lá dentro do banco vai falar. Mas, nossa, a senhora vai pagar 30% desse valor para advogada? É 60 mil. Então, assim, são barreiras que a gente enfrentou muito no início. Depois, o sistema ele foi adaptado. Tanto o nosso sistema estadual, então eu só atuo exclusivamente com direito previdenciário e eu tenho muitas ações acidentárias. O nosso sistema estadual ele
fez um formulário, chama FML. É um formulário que você junta com as informações para que seja expedido o precatório ou RPV dessa forma, já separado. O que é do cliente, o que é contratual, o que é seu, e ele já desmembra e faz ali o repasse para todas as contas de maneira automática, por um sistema próprio. Então, é como se eles tivessem feito um sistema de cumprimento de sentença dentro do processo principal, mas só para pagamento dessa requisição de pagamento. No GEF, eu já falei para você, eu comentei, galera que está aí do outro lado, o sistema de GEF de São Paulo ele é diferente, ele não é igual aos outros sistemas CRETA e PJE que você faz ali a separação no protocolo, não, o GEF de São Paulo, ele tem um sistema próprio, ele também criou ali uma possibilidade da gente fazer esse pedido em um sistema único, que foi o maior ganho que eu vi que a advocacia teve, e é esse que retiraram agora fazem 3 semanas. A gente fazia procuração autenticada dentro dos próprios autos, ou pagando 42 centavos quando não tinha justiça gratuita declarada, ou com o valor total já quando a gente tinha a declaração daquela justiça gratuita, juntava aquele documento, juntava os valores e pronto, também já vinha desmembrado. E agora não mais de novo. Então, de novo, a gente volta para essa insegurança de saber como é que vai ficar os pagamentos daqui para frente. Seja pelos clientes, que nem sempre a gente pode confiar do outro lado, de dizer, não, vai lá e saca e me transfere aqui o dinheiro, seja de se colocar novamente à exposição de risco, porque parece, mas não acabou a pandemia ainda, pelo contrário, ao que tudo indica, vem aí mais uma variante. E são esses os principais ganhos que eu vi na advocacia, fora a questão humana, né? E o entendimento da proximidade e dos avanços de tecnologia, eu consegui fazer realização de audiência por meio de videochamada no WhatsApp. Eles estavam criando grupo, as próprias varas criando grupo de audiência e colocando todo mundo para confirmar link, para confirmar aquelas coisas quando nem todas as pessoas tinham e-mail. Agora você consegue conversar direto com a vara por um e-mail, você não precisa ir até lá. Talvez aí na sua cidade, onde o fórum é em frente ao teu escritório ou na esquina, é tranquilo, mas se você joga isso para uma cidade de São Paulo, onde eu, por exemplo, demoro para chegar onde fica localizado os fóruns federais da minha casa 1h30, sem pensar em trânsito, isso ajuda muito a gente. É um avanço de quebrar barreiras. É o que eu chamo da advocacia sem fronteiras real. É isso. Só que a gente precisa adaptar aquilo que a gente já criou, melhorar muito isso, e precisa muito de avanço. A pandemia ela veio para mostrar determinadas coisas e, principalmente, mostrar que a gente não está preparado para esse tipo de contingência social. Ninguém estava preparado. As pessoas não estavam. As pessoas que quebraram em 1-2 meses é porque elas não eram empreendedoras. Elas não estavam preparadas para nenhuma eventualidade. Porque quem quebra com 1 ou 2 meses de pandemia, o problema não é a pandemia, é a gestão da pessoa. Infelizmente. Não foi a pandemia que quebrou a pessoa. Foi a gestão. Talvez acelerou, mas aquilo aconteceria de qualquer forma, porque não estava preparada para aquilo. E eu acho que a pandemia fez isso com tudo, principalmente para mostrar que a gente precisa de muito avanço ainda, principalmente a gente aqui do Previdenciário, que garante para o segurado, muição vezes, a única forma de subsistência dele e da família, né? O pão na mesa mesmo, né? Literalmente. Realmente, isso é importante. A gente sempre... Isso eu aprendi com o Thiago, nessa perspectiva de que o advogado previdenciarista, ele carrega consigo essa responsabilidade de colocar o pão na mesa, daquelas pessoas. Eu sempre digo, onde eu tenho a oportunidade de fala, que quando a gente dá entrada na aposentadoria rural, muito mais do que aquele salário, também é um reconhecimento de toda uma vida de trabalho dedicado ao campo. Muitas vezes ele fica resignado, fica assim, chateado, porque como é que o INSS, né, que ele não vai saber, mas ele diz assim, como é que o INSS, aquela pessoa quer dizer que eu não sou agricultor? É isso. Se eu nasci, me criei, trabalhei com a minha família, e às vezes por uma divergência de preenchimento de dados, preenchimento de uma autodeclaração. E aí põe abaixo toda aquela vida. Então, para ele é muito forte aquela negativa. Da mesma forma que é uma alegria muito grande. Ele necessita do dinheiro, sim, mas é um reconhecimento da vida laboral. É verdade. E isso é que movimenta. Eu sempre digo, isso aí é o que faz com que todo dia a gente acorde. Eu sempre trabalho isso com o pessoal aqui do escritório, que nunca aqueles papéis sejam só papéis. Que a gente se coloque no lugar daquelas pessoas. Que no escritório, na contabilização, pode ser mais um processo.
mas para ele é o processo. É o único processo da único. vida dele, né? Então ele quer que seja resolvido. Então que a gente nunca veja isso, a gente sempre tenha essa perspectiva de realmente poder se envolver com a questão. Mas assim, a gente falando assim de retomada, de recomeço, e o que é que para 2022 a advocacia previdenciária pode esperar, quais são as perspectivas pelo seu olhar, mestre Teodoro? Bom, pegando ainda o gancho aí, né, da questão da pandemia, e aí trago também a questão da reforma, eu gosto muito de uma frase que é a seguinte, né? Sempre que a gente tem alguma mudança, que a gente tem uma crise, digamos assim, nasce daquilo ali também oportunidades. Né? E aí tem uma frase que ela é até um pouquinho jocosa, mas eu amo a frase. Ela é muito simplista, mas eu gosto muito, que é enquanto muitos choram, outros vendem lenço. Né? Então, assim, a pandemia foi difícil. Claro que eu não vou entrar na questão de perder pessoas próximas, de vida. Isso é imensurável, incalculável. Não vou entrar em questões políticas, se foi feita uma boa gestão ou não na questão pandemiológica no país, nada disso. Mas vou analisar do ponto de vista de empreender. Óbvio que muitos setores foram extremamente prejudicados, né? Eventos, bares, lanchonetes no primeiro momento, e aí fica difícil. Por mais que você tenha uma gestão mega power, super profissional, num determinado momento você não tem a entrada, fica muito, né? Agora, realmente, em 1, 2 meses ou 3 meses, a gente observou algumas empresas, né? Infelizmente, encerrando atividades, alguma coisa já vinha errado do ponto de vista de administração. Do ponto de vista de advocacia, foi ao contrário. Eu acho que esse momento aí tecnológico favoreceu muitos. Eu sempre fui muito fã das inovações, sejam elas visuais, sejam elas de programas. No primeiro momento sempre tem uma resistência. Essa questão do GF é interessante porque eu participei ativamente quando o presidente então do GF, que era o desembargador Octávio Baptista, ele veio introduzir, todo mundo falou, pô, mas isso daí vai ser meramente um editor de texto. Né? E ele falou, sim, a ideia é essa mesmo. A ideia é que você consiga eventualmente protocolizar do seu próprio celular. E isso foi o exemplo que ele deu. E eu lembro que na época foram feitas várias reuniões. A OAB, naquele momento eu não participava, mas a OAB também criticou bastante, os institutos criticaram. E ele, irredutível, ele falou, olha, isso é um projeto quase que pessoal e vai ser dessa forma. E depois todo mundo acabou enaltecendo, né? Lógico que precisava de aperfeiçoamento, ele reconhecia isso, mas só um detalhe, o que é que foi mais criticado naquele momento? Assim, o que os advogados olhavam? E com todo absoluto respeito aqui, a crítica era porque na petição não ia dar para os advogados colocar o seu logo. E a cara que vocês estão fazendo aqui foi a cara que o desembargador falou. Ele falou, olha, a gente não olha para nenhum logo aqui. E ele não era um cara muito assim polido, né, do ponto de vista de... O cara já estava, né, no final da carreira. Ele falou, não quer nem saber do logo. Quer saber o que é que vem, qual é o conteúdo. Claro que hoje é importante o visual, mas o que a gente percebe é que o conteúdo é que tem que ser fundamental, né? A forma que você coloca. E aí faço esse pulo, então esse salto, digamos assim, para 2022 e os anos que virão aí, na minha visão dentro do previdenciário. O previdenciário é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. Mas como assim? Bom, porque todo dia, literalmente, ou toda semana, você tem uma oportunidade. Porque você tem uma decisão nova, porque você tem uma portaria nova, porque você tem uma instrução normativa nova, porque você tem alguma coisa interna nova. E isso, ao mesmo tempo, é ruim, porque você não tem a segurança jurídica. Mas, dentro, então, da nossa área, é muito importante que você seja atualizado. Eu brinco, mas é sério, e eu já participei de eventos que é voltado ao advogado da área de família, da área tributária, e eu posso garantir que aqueles que levam a sério o direito previdenciário dificilmente terá algum outro advogado de outra área mais atualizado. Eu não estou entrando aqui no mérito de tempo de estudo, de competência, nada disso. Eu estou falando se a pessoa levar a sério
o advogado da área previdenciária é o advogado mais atualizado que a gente tem no país, porque é necessário para você exercer a profissão, você tem que se atualizar todo dia. É verdade. Porque todo dia tem alteração. Entendeu? Todo dia tem troca de enunciado. Agora, semana passada, o CRPS atualizou o decreto e atualizou 2 enunciados. Então, você tem que estar atento àquilo. Por mais que aquilo ali não atinja, no primeiro momento, o seu dia a dia, faz parte do seu negócio, do seu contexto. Então, você tem que estar atualizado. Então, em cima de perspectivas, eu entendo que nós teremos mais mudanças. Existem debates aí, debates judiciais bastante interessantes que podem resultar em oportunidades. A gente tem 2 ou 3 decisões em tribunais diferentes já questionando, por exemplo, o cálculo da pensão por morte, questionando o cálculo do benefício por incapacidade que foi alterado com a questão da reforma. Então isso daí é cruel, é injusto, mas isso não entra no nosso mérito do ponto de vista de trabalho. Sim. No nosso mérito é técnica. Então pode ser que resulte em algo positivo. E aí eu vejo com boas perspectivas essas ações que podem se tornar, digamos assim, mais virais, utilizando, né, um termo do momento, porque a advocacia hoje ela está mais preparada. Então a tendência é que essa petição chegue aos tribunais superiores com mais qualidade. Hoje a gente tem os órgãos representativos de classe, OAB, institutos, associações, também preparadas tecnicamente, com pessoas muito competentes dentro dos seus quadros, que poderão fazer aí boas sustentações orais, tentando sempre ultrapassar o que é um critério que vem sendo rigorosamente utilizado pelos tribunais superiores. Isso eu falo mais especificamente até quando eu falo de STF, que é a questão econômica, a questão de governabilidade, e aí trago até aí uma aposta pessoal mesmo do ponto de vista de perspectiva para o julgamento da revisão da vida toda, que talvez seja uma que todo mundo esteja aguardando. Todo mundo aguardando. Meu Deus do céu. Eu acho que se for no primeiro semestre o julgamento, a gente não tem boas chances. Tá? Não estou falando do ponto de vista técnico. Sim. Do ponto de vista técnico, a tese é maravilhosa. Mas eu estou falando da questão econômica. Uhum. Talvez, se for para o segundo semestre, onde as coisas já estejam mais tranquilas, a gente já tenha um certo direcionamento, pode ser que a gente consiga ter um pouquinho mais de chance nessa decisão em específico. E aí, é claro, vou puxar um pouco de sardinha para uma tese que eu desenvolvi, que eu vejo hoje também com bons olhos e de forma otimista, que é a questão do dano moral previdenciário, que em todo o Brasil são decisões que vêm crescendo do ponto de vista favorável. A gente não tem a ideia, né, de ficar, eu sempre falo disso, de ficar rico com uma ação de dano moral. A ideia não é essa, mas a ideia, e aí puxando um gancho total mesmo para a questão do empreendedorismo, é fazer com que você consiga trabalhar ou retrabalhar os seus próprios clientes, que é um outro detalhe que eu acho que é importante. Não é nem de perspectiva, mas é de presente, passado e futuro do ponto de vista previdenciário. Há muitos advogados, hoje essa realidade vem mudando, mas muitos advogados prestavam um serviço só para aquele cliente e achavam que acabou. Largava, você não precisa cliente, mais, né? Exatamente, você não precisa mais manter o contato. E na verdade não é isso, porque vamos imaginar que você conseguiu uma aposentadoria, seja para um homem ou para uma mulher. É importante que você mantenha um vínculo com essa pessoa, que você mantenha o contato, porque alguém da família dele pode vir a necessitar de um advogado, ele precisa lembrar de você. Essa pessoa pode morrer, infelizmente, e aí, se tiver dependente, vai gerar uma pensão por morte. Então, por que você não dar entrada naquela pensão? Eu sempre digo que é importante, talvez, nós tentarmos trabalhar a ideia de que você, enquanto advogado, tem que ser ou tem que representar para aquela família como se fosse um médico de confiança. Sim. Que em qualquer momento de dor, ele vai ligar e vai te procurar. Então, eu acho que isso é uma perspectiva também muito importante do ponto de vista de atuação e de área previdenciária. Cara, que demais, que demais. Vocês aí que estão escutando, anotem essas dicas aí, que tanto a Patrícia como o Teodoro deu, que com certeza já vai iniciar o 2022 com o pé direito. Então, a gente já caminhando aqui para o nosso final do nosso podcast, a gente quer agradecer demais a presença
essa oportunidade de vocês conversarem. E eu já queria pedir que cada um, antes da pergunta final, a gente sempre tem uma pergunta final, viu? Eita, que medo. Mas já antes aqui a gente queria só agradecer, renovar essa gratidão que a gente tem e que vocês pudessem mandar uma mensagem para esse pessoal, esses jovens advogados, estudantes de direito que também escutam o nosso podcast, de que despertem essa visão, que às vezes trazem até de que a advocacia já está saturada por estar... nós estamos no universo de mais de 1.200.000 advogados e advogadas, mas se você tiver... saber para onde é que você vai trilhar, se você se modelar em pessoas de referência, poder trilhar, ser persistente, você consegue chegar lá. Então eu queria que vocês também deixassem essa mensagem final em torno do podcast, mas também para essas pessoas que é o melhor momento essa época, né? Final de ano, de você fazer uma retrospectiva, de você projetar um ano novo de conquistas, de realizações. Então, Patrícia, que você já possa dar sua palavra final, o Teodoro também, nessa linha. Perfeito. Bom, então, primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez, João, pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouco mais para um público diferente, né? A gente nunca atinge todo mundo, a gente todos os dias tem, por conta exatamente de network, né? E desses momentos que a gente está tendo aqui, a oportunidade de chegar cada vez mais longe, chegar para mais pessoas. Então, para mim foi muito importante estar aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, tanto para participar aqui do nosso evento, que vai ser um sucesso daqui a pouco. Não sei que hora vocês vão estar ouvindo isso, talvez o evento já aconteceu. Espero que você possa estar presente lá com a gente, mas se você não puder, depois você fica de olho aí que vem novidade, vem mais coisas bacanas, justamente nesse sentido de ajudar no despertar do empreendedorismo, principalmente do empreendedorismo jurídico aqui nessa nossa advocacia, com foco no direito previdenciário, né? Que a gente é meio suspeito para falar sobre isso. Mas é isso, galera. O que eu penso sobre essa questão de sucesso profissional e sobre alcançar os objetivos é algo muito simples, sem frases, sem muitas coisas, além daquilo mesmo que o Theo disse, né? Eu acho que isso eu acho que se a gente finalizasse só com aquela frase do Theo, ela já seria o suficiente, que é: todos os dias terá alguém chorando. Todos os dias vai ter alguém chorando. Todos os dias existirão motivos do porquê clientes procurar vocês. E vocês só têm que saber se vocês estão dispostos a sentar e chorar também, ou se vocês estão dispostos a vender o lenço para aquela pessoa que está chorando. A pandemia mostrou isso, e por vários momentos a gente se vê nessa posição de sentar e nós três estarmos aqui reclamando sobre tudo de ruim que a reforma trouxe pra gente. Mas você tem a outra perspectiva. Você tem a possibilidade de fazer a outra coisa, que é de fazer a diferença, que é de destacar algo bom naquilo que não está ruim, justamente para que você seja um destaque dentro das outras pessoas que estão sentadas só reclamando, que é clamando algo que não está bom novamente. Eles reclamam aquilo que já não gostam. Quando você pode, na verdade, pegar isso e fazer de uma oportunidade de se destacar, de fazer diferente, de mudar a sua vida e de mudar a vida de outras pessoas. Então, para você que está iniciando a sua carreira em direito previdenciário, está finalizando aí a sua faculdade, enfim, vai se tornar advogado ainda, seja como for, só não desista dos seus sonhos. E isso é muito importante. Primeira coisa, antes de mais nada, quando vocês terminarem de assistir este podcast, pergunte a si mesmo se você já tem um propósito na sua vida profissional. Porque sem o propósito, não adianta você sair por aí andando, comprando curso, fazendo um monte de coisas que você não vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque você não sabe onde você quer chegar. Então, primeiro trace um propósito, depois desse propósito traçado. Não se preocupe com o que tantas pessoas hoje falam nas redes sociais, que você precisa traçar um momento para chegar lá. Eu acho que o momento é o momento certo, é o momento que tem que acontecer. Às vezes você se frustra por traçar algo que você acha que vai conseguir alcançar em determinado momento, não consegue, se frustra e para ali. Só que não era essa a missão da coisa. Então, projete algo que você queira para o seu futuro. Não pense só na questão financeira, é real. Escute de pessoas que já estão aí trilhando esse caminho faz um pouco mais de tempo, que literalmente o dinheiro ele é mera consequência de um trabalho bem feito, de mudança de vidas que vocês vão ter todos os dias, incluindo a sua. Então, projeta, identifica qual é o seu foco e não para, né? Tenha lá, trace lá o seu objetivo, ande com muito foco para isso e só não para, porque tudo aquilo que você vai plantar, sem dúvidas nenhuma,
você vai colher. Então, muito boa sorte aí na sua trajetória, muito boa sorte na sua caminhada e que tudo dê certo, que todos os seus sonhos sejam realizados. Obrigada. Bom, João, antes de mais nada, também queria te agradecer e te parabenizar ao mesmo tempo, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de conhecer uma cidade nova, conhecer pessoas novas, fazer parte de um projeto novo que você inicia. Parabéns aqui pelo seu podcast. Quero deixar aqui também o obrigado para toda a tua equipe, o Nonato que está aí conosco, o Neto, que faz com que a gente chegue aí com qualidade para vocês também. Então, obrigado, viu? E parabéns. E para aqueles que estão nos ouvindo, eu acho que o importante é você criar, né, as estratégias, ir atrás dessas estratégias, definir um objetivo, claro, mas acima de tudo, você tem que ser honesto consigo mesmo, né? Você também tem que ser um crítico de si próprio e analisar aquilo que você colocou como objetivo ou como meta, se você está cumprindo rigorosamente ou não. E aí você pode tomar os mais variados exemplos. Mas, acima de tudo, entender que nada é do dia para a noite. Né? Que nada é do dia para a noite. Que a caminhada, a estrada, ela é longa, ela pode ter momentos que serão extremamente difíceis. E aí, nesse momento, eu acho que é importante você curtir a paisagem, curtir o caminho, desacelerar, se necessário for, pausar, por que não, se necessário for, tomar outra rota, se você entender que é também importante, mas ter em mente que, ao final dessa estrada, você encontrará algo que lhe trará muita felicidade, muita alegria, e que a hora que você olhar para trás, você poderá perceber que tudo valeu a pena. E se valeu a pena, e o valeu a pena aqui não é algo que tenha que ser grande, que tenha que ser recheado de dinheiro, não é isso. O valer a pena é você ser feliz com aquilo que você escolheu para sua vida. Demais, demais. Não sei se vocês aí estão sentindo essa mesma vibração positiva que tá aqui, mas eu acredito que realmente é isso. Quando a gente consegue tocar pelo menos uma pessoa, a gente se sente mais feliz que pôde contribuir no universo. É verdade. Não é verdade? Mas assim, a pergunta final agora, vou fazer para vocês. Se por algum acaso divino vocês pudessem emprestar uma característica sua, qual seria essa característica, Patrícia? A minha característica? Eu acho que isso aqui é bacana. Se as pessoas tivessem isso, eu acredito que a gente conseguiria atingir mais pessoas, as pessoas conseguiriam levar a vida melhor, não bateria tanta cabeça, realmente. Eu acho que é a minha palavra de vida, eu acho que é a gratidão. Eu acho que quanto mais grato você é por tudo aquilo que você já conquistou e um dia você pediu para Deus e hoje já se tornou realidade, mais realizado você se torna. Eu acho que quanto mais grato você é por tudo que você tem, mais feliz você é por tudo aquilo que você conquistou e mais simples fica de você conquistar ainda mais coisas. Então, a minha palavra, sem dúvidas, é gratidão. Sem dúvidas. E a sua, Theo? Otimismo. Dificilmente você vai me encontrar, João, sem um sorriso, sem dar risada, sem analisar uma situação que no primeiro momento pode parecer que seja difícil, mas eu sempre tento olhar para aquilo de forma otimista, de forma positiva, por pior que seja. Eu sempre tento olhar a oportunidade que aquela situação está... Qual lição aquilo que quer nos trazer, né? E posso dar aqui, a parte final mesmo, posso dar algo que aconteceu quinta-feira, antes de eu vir para cá, né? Porque eu vim na sexta. E até estava comentando com a Patrícia na viagem e tal, e comentei com o Thiago também por telefone. Então a gente tem uma composição societária lá no escritório, e um dos sócios que desenvolveria uma área que até então não era desenvolvida, ele quinta-feira nos deu a notícia de que ele infelizmente não conseguirá mais vir, porque ele estava numa outra sociedade, enfim, e não virá mais. E aí é lógico que ali no primeiro momento você é tomado de uma certa desânimo, né? Fala, putz, e agora, tal. Mas eu olhei para aquilo e falei, bom, tá bom, então a notícia está recepcionada, agora vamos olhar o que a gente tem que fazer, né? Vamos olhar aqui de forma positiva, o que a gente pode fazer e tomar a atitude que tem que tomar de forma resolutiva. Então, eu
não fico... como que eu posso... Não para no problema, né? Não, eu tento olhar a forma para resolver o problema e seguir em frente. Eu acho que é isso. Tá? Então, acho que o otimismo é algo que sempre me acompanha. Cara, que bacana. Demais. Meus mestres, minhas inspirações de direito previdenciário, minha eterna gratidão a vocês. E esse foi mais um episódio do Empreender Justcast. Acredito que bons ensinamentos, bons insights sairão desse episódio do podcast. E aí, na próxima semana vai estar já no ar. Então a gente aguarda também o feedback de vocês, de como foi esse episódio. Se você assistir, marca lá a gente, o Teodoro, a Patrícia, que eu acredito que eles vão também ficar satisfeitos em saber qual o feedback desse episódio. Então, valeu galera da Empreender Justcast, até o próximo episódio. Tchau, tchau.